particularmente sou fã das histórias de treta na escola. Seguido de sogra, também gosto muito. Bom, gente, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu tenho um pouco de ranço de grupo de WhatsApp de mães de escola, esses grupos assim, eu não participo de nenhum. Porque toda vez que eu vou dar minha humilde opinião, eu acabo saindo como a ruim. Então eu já não participo mais, porque, né, o que eu penso, as pessoas já me seguem na internet, já sabem meu jeitinho. Só que a Luísa veio contar pra gente uma treta no grupo do WhatsApp dos pais. Ai, adoro, gente, eu adoro isso aqui. Oi, pá, tatapão! Começando como de praxe. Adoro seus vídeos e como uma boa picoleira, amo palpitar sobre a vida alheia. Acho, inclusive, o trabalho de vocês de utilidade pública. Eu acho que ela tá falando do picolé de limão da nossa querida Rainha Suprema Déia Freitas do Não Inviabilize. Hoje eu vim contar uma história de um dos ambientes mais insalubres da sociedade moderna, o grupo de WhatsApp dos pais da escola. Eu sou casada, eu tenho um filho de 13 anos. A gente mora, sei lá, gente, em Campinas. Uma cidade muito desenvolvida, né, aqui de São Paulo. E existe uma rede de escolas públicas muito disputada, principalmente nas unidades dos bairros mais nobres. São escolas com estrutura e ensino em nível particular, então conseguir uma vaga é quase um evento. O modo de ingresso é meio obscuro. Dizem que é uma meritocracia, mas curiosamente todo filho de alguém influente na política consegue estudar lá. E eu não tô falando necessariamente de gente rica, tá? É mais aquela categoria metido a rico, porém com contatos. Os emergentes, né? Bom, meu filho sempre foi uma criança acima da média e conseguiu entrar na unidade. Ai, gente, X aí, vai, do Cambuí. Quem conhece Campinas aí, eu vou botar Cambuí, tá? Até porque eu sou uma esquerdista safada que jamais teria os contatos necessários para conseguir uma vaga de outra maneira. Agora imagina eu tendo que conviver com a personificação da Lagoinha Lifestyle. Sempre foi demais para mim. Durante muito tempo eu consegui me esquivar, mantendo uma distância segura dessa fauna. O problema é que meu filho não colabora com o meu desejo de isolamento social. Ele é uma criança engajada, líder por natureza, popular, tudo aquilo que eu e meu marido jamais fomos. Sabe Deus a quem essa criança puxou. Ele participa de show de talento, organiza interclasse, me faz ir atrás de fornecedor de uniforme, inventa projeto, organiza coisa. Enfim, ele é muito ativo na escola e, consequentemente, me obriga a ter muito mais contato com os outros pais do que eu gostaria. No começo desse ano, ele me contou que ia se candidatar a representante de sala porque já chegou a uma série em que esse cargo seria necessário. E assim foi. O menino todo proativo, Paloma, fez as coisinhas de campanha dele e um dia chegou em casa todo feliz contando que tinha sido o mais votado. O segundo mais votado ficou como vice. E até aí tudo normal. No início do ano também são criados os grupos dos responsáveis. Eu sempre entro porque eventualmente alguma informação importante aparece ali. Mas eu confesso que eu acompanho muito pouco, justamente para preservar minha paz de espírito e evitar me envolver em polêmicas. Paralelamente, a professora responsável pela turma orientou, a gente vai dar um nome pro filho dela de Lucas, tá? Orientou o Lucas a criar um grupo dos próprios alunos para que ele pudesse repassar os avisos mais importantes. Eu faço aqui uma observação porque isso vai ser importante. Todas as crianças da turma têm um celular com acesso à internet. Eles usam plataforma digital da escola, eles têm acesso a tablets e computador. Então não existia uma questão de alguma criança ficar excluída por falta de acesso, tá? Bom, o Lucas começou a organizar tudo do jeitinho dele, pegando os contatos, adicionando os colegas e eu orientando quando era necessário. Agora voltando ao grupo dos responsáveis. Toda turma tem aquela típica mãe do reizinho, né? Aquela mãe que não deixa o filho simplesmente existir, ele sempre tem que ser o mais alinhado, o mais inteligente, fazer os trabalhos mais incríveis e se destacar em absolutamente tudo. E o pau que rola nos corredores é que uma professora chegou a ter esse cargo extinto depois de uma desavença com essa criança. Mas isso não vem ao caso agora. O reizinho faz parte do grupo de amigos do meu filho. Eles andam juntos, inclusive o próprio Lucas votou nele para representante. O problema é que o menino teve 2 votos. Enquanto eu vivia tranquilamente fingindo que o grupo de responsáveis não existia, a querida aparentemente decidiu assumir uma espécie de cobertura jornalística oficial da sala. Primeiro anunciou no grupo que tinha acontecido a eleição e perguntou se os responsáveis pelos eleitos poderiam se manifestar. Eu, que não estava acompanhando, obviamente não me manifestei. Depois avisou que a professora tinha pedido uma criação de um grupo de alunos e disse que a mãe do representante poderia dar mais detalhes. Eu, novamente, sem saber que aquilo estava acontecendo, segui vivendo. Quando o Lucas passou o primeiro comunicado no grupo dos alunos, ela foi lá, mandou um e-mail para o professor para confirmar o comunicado de uma criança de 13 anos, descobriu um detalhe complementar, voltou ao grupo dos pais, retificou a informação e apresentou aquilo como se meu filho tivesse passado o aviso errado. Tá com tempo essa querida, né?
Não, tem que ter tempo, gente. Tem que ter um tempo assim que eu realmente não tenho. E Paloma, ele não tinha errado. Ele só não tinha colocado um detalhe. E tem um outro pequeno detalhe nessa história. Ela sabia perfeitamente quem eu era e poderia simplesmente ter me chamado no particular. Até que uma amiga me ligou e falou: Luísa, você tá vendo o que tá acontecendo no grupo? E eu falei: não. Aí fui olhar. A vontade que eu tive foi de entrar dentro do celular e esganar essa mulher. Porque por trás daquela passividade, agressividade toda, ela ainda começou a sugerir que talvez a eleição não tivesse sido muito bem conduzida, porque o filho dela tinha se candidatado, não tinha recebido voto suficiente. Segundo ela, era uma criança muito apta a ocupar o cargo. Ou seja, aparentemente o problema não era a comunicação, né? Era a democracia. Pai, eu tive que fazer muita serenidade para não baixar o nível, tá? Entrei no grupo e mandei: bom dia a todos. Sou a Luísa, mãe do Lucas, representante da sala. O Lucas ficará responsável por repassar no grupo dos alunos os avisos importantes, como horários, deveres e trabalhos, com o apoio do vice-representante, que aqui a gente vai chamar de Gabriel, tá? E de quem puder colaborar. A ideia é que os alunos tenham mais autonomia para organizar suas atividades e que também nos ajuda bastante, já que muitas vezes estamos sobrecarregados. Se algum aluno ainda não estiver no grupo, pode chamar no privado. Obrigada. Pronto, todo mundo que ela estava tentando inflamar deu uma acalmada. Até porque, aparentemente, os outros pais tinham boletos para pagar e empregos para comparecer, né? Eu acho que só quem tinha disponibilidade para acompanhar a geopolítica do 7º ano em tempo integral era ela. Eu achei que o assunto tivesse encerrado ali. Até que meu filho chega em casa no mesmo dia e falou que durante o intervalo, o reizinho disse para os amigos que eles deveriam chamá-lo de representante também, porque afinal era a mãe dele que estava passando as informações para os pais do grupo. O meu filho olhou para ele e falou: representante com 2 votos? Existe isso? Amo. Pai, eu queria enquadrar essa frase. Mas apesar da minha vontade de comprar essa briga, eu não queria criar uma rivalidade entre 2 crianças por causa de uma questão que claramente estava sendo alimentada por um adulto. Então eu comecei a orientar o Lucas no sentido contrário. Eu falei para ele se envolver mais com o menino nas atividades. E se ele tinha vontade de participar, ótimo, poderia ajudar ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o passar dos dias, o Lucas percebeu que o grupo dos alunos estava virando muita conversa paralela e resolveu fechá-lo para que apenas os administradores pudessem mandar avisos importantes. E sabe quem ele colocou de administrador? O reizinho. Ele e mais uma amiga da turma. Ou seja, o meu filho literalmente deu espaço para o menino participar. Da minha parte, entreguei definitivamente o cargo imaginário de coordenadora dos pais para uma amiga que está com mais tempo ocioso do que eu e levei o assunto para terapia e decidi que não faria absolutamente nada que pudesse criar uma situação desagradável ou desfavorecer o meu filho dentro da escola. A minha intenção era simples, Paloma, deixar as crianças resolverem as coisas entre eles, incentivar o Lucas a exercer a função dele com responsabilidade e impedir que uma questão criada por uma adulta tivesse uma rivalidade, né, entre os meninos ali de 13 anos. E deu certo. Hoje eu mantenho uma relação cordial com a mãe do reizinho. Ele frequenta a minha casa, tá? O Lucas frequenta a casa dele, as crianças continuam amigas normalmente, que era justamente o que eu queria preservar desde o início, né? Todo mundo percebe essa necessidade que ela tem de ser melhor em tudo, de estar à frente em tudo, saber de tudo, resolver tudo antes de todo mundo. Mas com o tempo eu aprendi, inclusive, a usar isso a meu favor. Porque às vezes eu nem comecei a pensar em alguma coisa e ela já pensou, pesquisou, resolveu. E ela faz isso por mim e por todas as mães dos meninos do grupinho inteiro. Então hoje eu penso, quer saber? Deixa a mulher trabalhar. No final das contas, eu acho que é muito mais uma necessidade de se sentir importante, útil e reconhecida. Sei lá, acho que é carência mesmo. E quando eu passei a enxergar dessa forma, ficou muito mais fácil conviver com ela, sem transformar tudo numa disputa. Bom, primeiro eu quero dizer 2 coisas. Eu amo quem escreve bem. Muito obrigada. Esse aqui não foi a minha roteirista que arrumou. Já veio desse jeito. Eu amo gente inteligente. Um beijo, Luísa. Maravilhosa. Segunda coisa. Gente, sempre tem. No grupo de pais da escola, sempre tem um assim. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas você não tá no grupo? Eu falo, não. Pode mandar na agenda pra mim? Obrigada. Serei eternamente grata. Viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Porque assim, gente, não dá pra mim. Uma vez eu... Ai, que inferno. Uma vez eu grávida, participava de um grupo de grávidas, que também é outro ambiente, assim. Todo grupo que junta muita mulher, gente, a gente tem problema, vocês sabem. Gente, eu não aguentava as coisas que elas mandavam lá. Arrumei briga e saí do grupo. Tava no grupo de doula, quando eu era doula. Arrumei briga no grupo, saí do grupo. Porque eu não aguento a hipocrisia, as burrice das pessoas, gente. Eu não tenho paciência.
Eu não tenho paciência para grupos. Tem grupos assim que eu tô porque eu tô obrigada, eu só silencio e vou viver minha vida. Porque eu não tenho. Qualquer imbecilidade que sai ali, eu já... Meu dedo coça pra eu falar alguma coisa. Daí eu falo, gente, para com isso. Shhh, se acalma, pelo amor de Deus. Respira, pelo amor de Deus. Aí eu já nem... Grupo de mãe não é pra mim, né? É sobre isso. Amei, Luiz, amei. Deixa a diva trabalhar, tá com tempo sobrando, né?